Meus irmãos, a paz do Senhor para todos vocês. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus, dando início a mais um culto de doutrina aqui no templo sede da nossa igreja em Mossoró. Vamos pedir ao Senhor que se faça presente em nosso meio e fale poderosamente aos nossos corações. Quero aqui convidar o pastor Aguinaldo Batista para ele fazer esta oração, dando início ao culto nesta noite. Logo em seguida nós vamos ouvir a Orquestra Verbos louvar a Deus, juntamente com todos nós vamos louvar a Deus cantando os hinos congregacionais da harpa cristã. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Oremos. Pai Celestial, Deus Eterno, nós te somos gratos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos na tua casa nesta noite, Senhor, e podermos glorificar e exaltar o teu nome, prestar um culto de adoração ao teu santo nome. Senhor, nesta noite viemos aqui para ouvir a tua palavra através do anjo da igreja, nosso pastor. Usa-o como instrumento de tuas mãos, Senhor. Abençoa nossos irmãos que estão chegando, aqueles que já estão aqui, Senhor. Os dois setores que estão aqui para cooperar, Senhor. Abençoa cada um dos teus servos que possam nesta noite prestar esse culto a ti, Senhor. Os teus servos que andam enfermos, recupera-lhes a saúde, Senhor, para que possam louvar o teu nome e vir para a tua casa. Meu Pai Celestial, e assim, Senhor, nesta noite se faz presente entre nós, fazendo maravilhas, operando milagres, batizando com o Espírito Santo, curando enfermidades, Senhor, fazendo aquilo, Senhor, que tu queres fazer no meio da tua igreja. E assim, Senhor, nós te bendizemos, nós te louvamos, pois estamos aqui, Senhor, nesta noite, aleluia, e certamente sairemos daqui diferente, Senhor, da forma como entramos, pois viemos aqui para ouvir tua palavra e certamente iremos ouvir, aleluia, nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e já te agradecemos, amém. Amém, meus irmãos, vamos louvar a Deus nesta noite, Orquestra Verbos e todos nós louvando ao Senhor. Vamos abrir nossas harpas. A harpa cristã é o inário oficial das Assembleias de Deus no Brasil e vamos louvar a Deus com muita alegria. Toda a igreja, todos os irmãos, todos nós fazemos parte deste grande conjunto congregacional. Vamos louvar a Deus. Orquestra Verbos sauda a todos com a paz do Senhor, amém? Hino de número 46. Perdão real vos entregou ao rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei
400. Em Jesus eu sempre hei de vencer, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos continuar louvando a Deus nesta noite. Quero convidar aqui o nosso querido irmão Marcelino Neto para ele louvar a Deus juntamente com todos nós. E vamos continuar, irmãos, em atitude de adoração a Deus, em atitude de louvor e exaltação o nome de Jesus. Glórias a Deus. Os irmãos do setor 19 se organizam aqui nessa bancada, os irmãos do setor 20 nesta outra aqui. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Também saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, aqui quem tem mais de 50 anos, talvez tenha sido criado numa tradição, pastor Fábio, que hoje, sexta-feira santa, era um dia grande. A gente não podia nem tomar banho, não podia trocar de roupa, nem sair de casa, não era assim? Você imagine hoje chovendo, aí ele que não saía. Mas nós servimos a um Deus que quebrou essa tradição. Imagine Deus lá de cima olhando, nossas mães virando o santo para a parede e botando uma toalha por cima, ele olhando, santa ignorância. Mas nós estamos aqui para servir ao nosso Deus. Meu filho, solta aí, meu filho. Aleluia! Mas se eu fosse como os passarinhos que somente vivem pra cantar, eu cantaria 1000 louvores a Deus, todo dia, o dia inteiro sem parar, pois grandes coisas fez meu Deus por mim, morrendo numa cruz pra me salvar. Mas se eu fosse como os passarinhos, 1000 louvores a Jesus ia cantar. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador.
vale a liberdade. Tem uma vida sem ter ódio nem rancor. O seu cantar tem gozo e harmonia, tem alegria e perfeito amor. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mas se o homem pudesse contar as maravilhas do seu Criador, ele fazia como fazem os passarinhos, cantava lindas melodias ao Senhor. Deus fez o homem para lhe adorar, mas o pecado tirou-lhe a felicidade. Canta, canta, ó passarinho, mostrai aos homens o valor da liberdade. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mostrai aos homens quanto vale a liberdade. Tem uma vida sem ter ódio nem rancor. O seu cantar tem gozo e harmonia, tem alegria e perfeito amor. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. 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 Amém, irmãos? O passarinho é da música original mesmo, viu? É de 67. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmãos, no último versículo do livro de Salmos, Salmo 150, versículo 6, diz: todo ser que respira, louve o Senhor. Então os passarinhos louvam a Deus com seus cânticos e nós também louvamos a Deus com os nossos cânticos, com a nossa vida por inteiro. A Bíblia diz que nós devemos nos oferecer a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Glórias a Jesus. Vamos convidar aqui o pastor Márcio Tarcísio, primeiro secretário da nossa igreja, para ele trazer aqui as informações da secretaria. E logo após o pastor Márcio, vamos ouvir mais uma vez a Orquestra Verbos louvando a Deus nesta noite. Meus amados irmãos, com alegria saudamos com a paz do Senhor. Amém, graças a Deus. Hoje, 29 de março de 2024, mais um culto de doutrina aqui no Templo Sede, último culto de doutrina do mês de março. E hoje nós contamos com as participações especiais dos setores 19, setor 20 e setor 19. É o setor coordenado pelo nosso pastor Alan Diego. Aqui estão os irmãos, fiquem em pé, uma bonita representação daquele setor. Bênção de Deus ter vocês aqui também. Setor 20, aqui estão os irmãos, muito bem representado. Setor coordenado pelo pastor Frank Nunes. Fiquem em pé os irmãos, por favor. Amém. Vamos dizer a todos, sejam bem-vindos. Deus abençoe
Em nome de Jesus, poder sentar. Próxima semana nós teremos as participações especiais dos setores de número 21 e setor 22. Setor 21, coordenado pelo nosso pastor Josué Gomes. Setor 22, coordenado pelo pastor Francimar de Souza. Meus irmãos, nós temos algumas informações importantes. O primeiro domingo do mês de abril, nós estaremos aqui todos no período da tarde, participando da EBD em síntese, e ainda há a oportunidade de você fazer a sua inscrição, incentivo. É 7 de abril, misericórdia, 7 de abril, e os irmãos têm a oportunidade de fazer a divulgação e incentivar todos os irmãos a estarem aqui. 7 de abril, será a 4ª EBD em síntese. Isso me levou a essa informação equivocada, mas está corrigida agora e vai ser uma bênção. Também informamos aos irmãos, reforçamos que o nosso primeiro batismo em águas, atenção, ele teve a sua data alterada para o dia 21 de abril. O batismo em águas será dia 21 de abril. Dá tempo para que os dirigentes e secretários façam os devidos procedimentos e tragam para a secretaria os formulários dos candidatos até o dia 15 de abril. Amém? Também reforçamos, irmãos, que ainda continuam abertas as inscrições para o curso de missão, o curso da EMAD, de segunda a sexta, as inscrições de 8 ao meio-dia, aqui no Templo Sede, junto com a Secretaria de Missão. Então, você que ainda não fez a inscrição para esse curso, tem a oportunidade ainda nessa semana, de segunda a sexta, procurar o pastor Giovanni e fazer a sua inscrição. Temos também, irmãos, nesta noite, 2 irmãos para serem recebidos como membros da Assembleia de Deus em Mossoró. Nosso irmão Valdeci Martins Medeiros. Onde está o nosso irmão Valdeci? Fique em pé, por favor. Nosso irmão já serve ao Senhor no Bom Rosado 1, sob os cuidados do pastor Frank Nunes. Ele é proveniente do sítio Canudo, em Governador de Cerrosado. Também a nossa irmã Rosiane Rodrigues Abreu S. Medeiros, também proveniente ali do sítio Canudo, já serve ao Senhor no Bom Rosado 1, sob os cuidados do pastor Frank Nunes, e a partir de agora são recebidos como membros da Assembleia de Deus em Mossoró. Os irmãos querem receber os nossos irmãos, digam: sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, podem sentar, amém? Queridos, reforçando, EBD em síntese, dia 7 de abril, vamos fazer as inscrições, vamos divulgar, ainda há tempo, é muito importante o envolvimento de todos. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus por todas essas atividades que estão programadas para serem realizadas na nossa igreja. Vamos ouvir a Orquestra Verbos louvando a Deus com mais um hino nesta noite. Daqui a pouco o pastor Miranda, pastor da nossa igreja, vai continuar na direção do trabalho nesta noite. Glórias ao nome de Jesus. Queremos saudar com a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham pelo sistema de comunicação da Assembleia de Deus, pessoas amigas também que nos acompanham pela TV AD, pela Rádio Libertadora. Estamos aqui no Templo Sede da Assembleia de Deus em Mossoró, na Avenida Leste-Oeste, em mais um culto de doutrina, de ensinamento da Palavra de Deus. Orquestra Verbos louvando ao Senhor.
Graças a Deus, que hino maravilhoso, né, irmãos? Me lembrei do tempo que eu era novo convertido ali na cidade de Açu, louvando a Deus no conjunto Estrela de Jacó. Glórias a Deus por tudo. Meus irmãos, a continuação do culto nesta noite, sob a direção do nosso querido pastor presidente, pastor Francisco Cícero Miranda. Amados irmãos, a paz do Senhor, quero convidá-los para nós procedermos à leitura do texto sagrado. Capítulo de número 9, do segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, começando do versículo 1. Esse capítulo é um capítulo pequeno. Nós vamos fazer a leitura completa do capítulo. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor a Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram para que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebá. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebá. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi a Mefibosete, e ele disse: eis aqui teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatã teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para que tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Disse então clamou Davi a Ziba, chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lo-ás, pois, a terra, tu, teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que comer. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda o seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete
comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, era coxo de ambos os pés. Até o versículo de número 13, temos lido. Nós vamos orar, pedindo a graça de Deus. Quem mais precisa de oração? Eu, a minha casa e a obra do Senhor. Não esqueçamos. Vamos pedir a um dos nossos pastores. Vamos pedir aqui o pastor Valdo. Ele vai nos apresentar a Deus com palavras de oração. Depois da oração, nós vamos ouvir o setor 20. E depois do 20, o 19. Louvando o nome do Senhor. E os nossos obreiros, atalaias, recolhem as contribuições para o trabalho do Senhor. Queridos, a paz do Senhor para todos. Bendito Deus e eterno Pai, Deus de bondade, amor e misericórdia, que estamos, Senhor, na Tua casa, agradecendo pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui. Sabemos, Pai, das dificuldades do dia a dia, mas eu louvo a Ti, meu Pai, pelo privilégio de estar na Tua casa e por todo esse corpo, Senhor, de crentes, seus filhos e filhas que aqui estão para adorar o Teu nome, Pai querido. Assim como foi feita a oração inicial pelo nosso pastor Aguinaldo, que nós saímos daqui, Senhor, diferente da forma que chegamos, enriquecidos, Senhor, e alimentados pela Tua palavra. Guarda o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Setor 20, louva a Deus, e os nossos obreiros recolhem as contribuições. Lembrem-se que a promessa de Deus é de abençoar aquele que dá com alegria. Faça para a glória de Deus alegremente. Bom dia.
que atrai a mim. É forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Responde, Senhor, a te louvar. Louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. Setor 19, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Glórias a Deus. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele é um grande, eu sou falho, ele é fiel. O que deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu.
Glórias a Deus. O que eu tenho, Ele me deu. Tudo que eu tenho foi Jesus quem me deu. Como é importante entender esses propósitos, essas bênçãos, sempre extraídas da palavra de Deus para nós. Eu li um texto hoje que fala sobre Lodebar. O que é Lodebar? Na sua mente, eu me lembrei muito quando eu vi esse casal, desculpa, eu não sei se é casal, mas desses dois irmãos, essa irmã e esse irmão, quando eu os vi entrando nesta cadeirinha de rodas. Eu me lembrei do texto que eu li, do Mefibosete. Naquela época de Mefibosete não tinha a modernidade que tem hoje. Os irmãos andam de carrinho, alguém empurra, ou eles mesmos, quando não é numa subida, eles conseguem andar rodando. Exatamente, tem também uns carrinhos que são elétricos, que andam assim. Essas são as facilidades da modernidade. Mas no tempo de Mefibosete não tinha, gente. Não tinha, não. Nesse tempo. E Davi, no seu reinado, Davi lembrou-se de fazer uma pergunta. Tem alguém, vocês conhecem alguém? Porque tanto Saul como Jonatas morreram numa batalha, foram mortos numa batalha. E quando a notícia chegou, a ama de Mefibosete, que ele era uma criança. Então a ama, naquela força, naquela agilidade, naquele vexame, para escapar, correu, e nessa corrida não se deu bem, e Mefibosete sofreu um acidente e ficou aleijado dos 2 pés. E aí tinha um servo de Saul chamado Ziba. Quando ele era servo do rei, quando Davi levanta a questão e diz: tem alguém que conhece da família de Saul? Conhece alguém? Então Ziba diz: tem um rapaz ou uma criança. Na época, quando isso aconteceu, Mefibosete tinha 5 anos de idade. Então era realmente uma criança. Aí ele disse: mas ele não está aqui. Ele foi levado, ele está em Lodebar. Lodebar era um lugar dos mais difíceis que podia se ter naquela época. Lodebar era um lugar de sofrimento. Era gente desprezada, era gente abandonada, era gente discriminada, era gente infeliz que podia morar em Lodebar. Era para lá, diz os historiadores, que morava uma quantidade muito grande de aleijados, de pessoas impedidas de caminharem normal, ou pessoa que vivia em extrema pobreza, aquela pobreza que a gente cantava na antiguidade: eu sou pobre, 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 de Amavé descer. Então era lá para Lodebar o lugar dos esquecidos. Os esquecidos, quando tinha alguém esquecido, mandava para Lodebar. Mas Davi, agora rei, muito amigo de Jonatas, queria fazer o bem à descendência de Jonas. Jonas era amigo dele. Jonatas ajudou muito a Davi quando o papai dele, Jonatas, era filho de Saul. E Saul lutou muito para matar Davi.
E quando ele estava na sua preparação, Jônatas era o porta-voz que dizia para Davi: se esconde, foge, papai vai te matar, papai vai acabar contigo, vai embora, desaparece, não dá notícia. Então Davi tinha uma amizade de verdadeiro irmão. Então Davi tinha muito apreço com a memória de Jônatas, e ele queria saber se existia alguém, não era nem propriamente de Jônatas, mas era do próprio Saul. Quero saber se tem alguém da descendência de Saul que eu possa fazer beneficência, que eu possa dar ajuda. Então foi quando Ziba disse: fulano de tal, Mefibosete. E Davi mandou buscar. Imagina, gente, imagina o que era para o esquecido Mefibosete chegar a notícia, dizer para ele: te anima, tem ânimo, tem coragem, o rei mandou chamar. Glória ao nome de Jesus. O rei, quem pode, mandou chamar. Meu irmão, saiba que você é servo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se Ele manda te chamar, prepare-se que a bênção vai chegar na sua vida. Glória ao maravilhoso nome de Jesus. É preciso que tenhamos essa confiança, que acreditemos, que tenhamos graça, que peçamos. Aqui o comentarista fez algumas colocações sobre o significado. O que significa ter pé quebrado? O que quer dizer ter pé quebrado? E ele faz 3 pontos aqui muito importantes. Em primeiro lugar, quem tem pé quebrado não anda normal. Quem tem o pé quebrado não anda normal. É a primeira definição que nós encontramos. Pessoas que andam com limitação. Pode ver na igreja, em qualquer congregação, irmão que tenha uma deficiência, não precisa ser nem nos dois, basta ser num. Ele já anda puxando a perna, que a gente chama de caxingar. Ele já anda com a sua deficiência. Então, quem tem o pé quebrado, em primeiro lugar, ele anda cambaleando. Segundo, alguém que tem um pé quebrado possui um andar defeituoso. Fulano de tal anda com defeito, anda com deficiência. Então essa pessoa tem limites. O que é que nós queremos com essas abordagens? É que na igreja nós encontramos crente na vida espiritual dessa forma. Foi ou não foi? Você encontra um crente com o pé quebrado. Ele vem à igreja, vem com deficiência, vem um dia e 8 não, aparece uma semana e 8 não, entendeu? Ele tem dificuldade de buscar a igreja, de procurar a igreja, de ter comunhão, de viver uma vida diferente. Então, por quê? Quem tem um pé quebrado, ele gasta muito mais energia para se locomover do que quem tem a sua caminhada normal. Sempre tem. Está aqui a irmã precisando de uma proteçãozinha. Ela está lá, não solta essa proteção, porque quando ela vai se levantar, ela está sentadinha, está tudo ok. Mas quando ela vai se levantar, ela precisa dessa ajuda, ela precisa desse apoio. Então na vida espiritual, tem pessoas que têm muita dificuldade para caminhar na casa de Deus, para andar nos caminhos do Senhor. É preciso a compreensão de todos nós. Essa irmã, nós damos preferência a ela, porque ela tem limitações físicas. Então, vai na frente, caminha primeiro. Então nós precisamos procurar aqueles irmãos que têm deficiência espirituais para nós ajudar. 3, uma pessoa com o pé quebrado,
atrasa o avanço dos outros. Andar atrás de uma pessoa de pé quebrado, você também se limita. Você não pode avançar, viu? Você tem que andar no passo dela. Você tem que seguir no passo dela, porque senão você vai se atrapalhar e vai atrapalhar os outros. Então, são essas coisas que é preciso que a gente considere, que a gente leve em consideração para fazer. Oxalá, viu? Eu queria ainda descrever para você o nome Mefibosete. Mefibosete é uma palavra que significa despedaçado. Despedaçado. O que é uma pessoa despedaçada? Moralmente, emocionalmente. Você conhece alguém que emocionalmente é despedaçado? Então, esse é o significado de Mefibosete. Então, era um homem que ele tinha a sua vida despedaçada, e isso causava-lhe vergonha, que é o outro significado da palavra Mefibosete. Vergonha, porque ele, dada a sua limitação, causava vergonha à sua família. Oxalá, irmãos, que nós sejamos crentes, que venhamos a ter qualidades que dignifiquem a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual. Segundo, Lodebar é lugar de fuga, lugar que quem se abriu. Você veja que Mefibosete, quando a ama dele procurou salvá-lo, procurou levar para um lugar de fuga, para um lugar. Você sabe quantos quilômetros era normalmente lá de Jerusalém para chegar em Lodebar? Eram 48 quilômetros. 48 quilômetros naquela época era mais distante do que hoje, não é? 48 quilômetros era muito distante. Para quem tem problema de caminhar, para quem tem problema para andar, é muito difícil. Eu não sei aonde moram os irmãos que estão nesse carrinho. Eu não sei onde eles moram, mas se for muito longe, eles têm uma enorme dificuldade para poder estar na igreja, seja aqui. Primeiro porque essa igreja, para ter acesso, tem rampa. Só tem acesso quem ultrapassar a rampa. Se não ultrapassar a rampa, não chega aqui. O templo, ele é formado no primeiro piso, ou na parte de cima de toda essa estrutura. Para quem tem limitação física de caminhada, tem dificuldade. Então, na vida cristã, se você não for aquele crente, primeiro, que ame a palavra de Deus. O crente precisa amar a palavra de Deus. E para amar a palavra de Deus, ele tem que ter um compromisso. Um compromisso. Qual, pastor? O crente precisa ler a Bíblia. A Bíblia, quando você carrega ela debaixo do braço, ou mesmo na mão, ela é um livro como qualquer outro livro. A Bíblia só é palavra de Deus na hora que você abre e lê. Enquanto você não lê-la, você não está tornando-a como palavra de Deus. E tem uma coisa, eu conheci uma irmã lá na minha igreja em Sobral. Lá em Sobral tinha uma irmãzinha uma irmã simples. Ela dizia assim: Jesus, eu vou abrir a tua palavra, fala comigo, fala para mim. Mas ela era uma senhora que ela não sabia ler, mas ela acredita na palavra de Deus. Primeira pessoa que chegava na casa dela, a primeira pergunta que ela fazia era assim: meu amigo ou minha amiga, você sabe ler? A pessoa, vamos dizer, sei. Sou Pedro, então leia. Você lê, aí ela dizia, você lê capítulo tal. Capítulo é aquela letra grande. Capítulo é a letra grande. Versículo é a letra menor. Então você lê capítulo tal
e versículo tal eu quero ouvir. E ela seguia, acompanhava, porque algum daqueles versículos que ela mandava ler, ela já tinha memorizado. Ela acompanhava a leitura. E é o que diz a Bíblia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A Bíblia, ela é lâmpada, luz baixa, lâmpada para os meus pés, luz baixa, e luz para o meu caminho, luz alta. Glória ao nome de Jesus. Então, aqui você tem, lendo a Bíblia, luz baixa e luz alta, e você se fortalece e cresce aprendendo a palavra de Deus. São bem-aventurados, são felizes os crentes que leem. Aliás, o antigo governador do estado da antiga Guanabara, quando ainda, vocês sabem que o Rio de Janeiro teve uma época que era 2 estados, estado da Guanabara e estado do Rio de Janeiro. E o governador do estado da Guanabara, ele disse assim, ele usou uma frase muito importante. Ele disse assim: se houvesse necessidade de se acrescentar mais alguma coisa na Bíblia, escute bem isso, se houvesse necessidade de acrescentar-se alguma coisa na Bíblia, se acrescentaria no Sermão do Monte. Bem-aventurado os que leem a Bíblia, porque são iluminados. Glória ao nome de Jesus. Bem-aventurados que leem a Bíblia, porque são iluminados. Quem lê a Bíblia é iluminado. Quem lê a Bíblia tem conhecimento. Quem lê a Bíblia consegue encontrar a fortaleza para a sua caminhada de vida cristã, de vida espiritual. Então, a segunda lição nessa história de Mefibosete é que Lodebar é um deserto, Lodebar é um lugar de fuga, é o lugar Lodebar, terra sem pasto. Não adianta querer plantar em Lodebar, que lá em Lodebar nem capim nasce. É brincadeira, será que essa terra é ruim? Terra ruim que nem capim nasce, viu? Nem capim. Então, era um lugar repleto de solidão. É assim que funcionava em Lodebar. Era lá onde estava o aleijadinho Mefibosete. Mas aguarde ser chamado para ir comer na casa do rei. Glória ao nome de Jesus. Graças a Deus por isso. Lodebar é um lugar dos excluídos, dos esquecidos, dos discriminados, dos rejeitados. Lodebar é o de pessoas onde a sociedade não presta favor. É tanto que Mefibosete, quando o rei disse que ele ia comer na casa dele, ele disse: como é que pode o senhor dar tanto afago para um cão morto? Uma das coisas mais rejeitado entre os judeus era tratá-lo como cão. Chamá-lo de cão era o maior desprezo dado a um judeu. E ele disse: como é que o senhor quer fazer tanto benefício a um cão morto? Foi o próprio Mefibosete quem se classificou como um cão morto. Um cão não vale muita coisa e estando morto. Era o significado de Mefibosete, que ele se considerava. Lodebar era o lugar próprio para esses fugitivos da penitenciária de Mossoró. Viu? Eu não sei se eles foram para Lodebar. Onde eles estão, que não foi achado ainda, é porque foram para Lodebar. Lodebar é lugar dos escondidos. Lodebar é o lugar dos desaparecidos. Estão escapando porque estão em Lodebar. É assim que funciona, gente. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Lodebar era conhecido lugar sem pasto, onde havia miséria, onde havia sequidão, onde os habitantes
eram mendigos e pobres. Não tinha como ninguém em Lodebar prosperar, porque a terra não produzia, a terra não favorecia. Era um lugar dos desfavorados ou dos desfavoráveis. Era assim que funcionava. Um lugar árido, um lugar inóspito, um lugar nada de planta, nada se colhe, porque nem se planta, nem se colhe, não tem nada. Um verdadeiro deserto, somente areia e sol, areia e sol, areia e sol. É aí que era Lodebar. Aí, tédio, depressão, sofrimento, tristeza, era o lugar aonde tinha tudo isso, porque era um lugar de fuga. Meu querido, vamos valorizar o que Deus fez por nós. Ele nos tirou de Lodebar, glória ao nome de Jesus, nos trouxe. Você agradeça a Deus. Eu não sei como é a sua congregação, eu não sei se é um templo bem construído, ou se é uma casa simples, ou se ainda não é local próprio, ainda estáis alugando. Mas agradeça a Deus, porque Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia aos homens em todos os lugares que se arrependam e venham ao pleno conhecimento da verdade. Foi isso que aconteceu conosco. Deus nos revelou a sua palavra, Deus nos revelou o seu nome, e hoje somos pessoas diferentes. Aleluia. Mefibosete, todo esse tempo, agora, quando o rei disse assim: manda chamar em Lodebar, manda alguém, ele manda Ziba ir buscar a Mefibosete. Quando Mefibosete foi colocado em Lodebar, ele tinha aí uns 5 anos de idade. Agora ele tinha de 25 a 30. Já estava, então já fazia de 20 a 25 anos que ele estava em Lodebar. Mas chegar agora uma voz chamando, convidando para ele vir. Olha, meu amigo, o sofredor, o órfão, sofredor, órfão, indigente, tudo isso era a condição de Mefibosete. Pobre, aleijado, indigente, órfão. Meu Jesus, quanta coisa. Você não ouviu falar nas pessoas sem teto? Mefibosete era um sem teto. Se hoje nós ainda temos, hoje que a modernidade cresceu, nós ainda temos gente sem teto, imagina esses anos que passaram atrás. Ele, Mefibosete, era um sem teto, sem emprego, sem família. O exemplo de muita gente hoje ainda, gente. A sociedade não mudou tanto. A sociedade não mudou tanto. Assim, ainda vivem nessas condições. Não tem parentela. E o pior de tudo, muita gente também sem Deus. Ainda temos muita gente sem Deus, sem nenhuma esperança, sem nenhuma confiança, sem nenhum refúgio. Glória ao nome maravilhoso de Deus. Deus não se esqueceu de você. Diga aí para o teu irmão, olha para ele aí, olhe para ele, sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, sua nora, um parente seu, quem quer que você esteja, sua ovelha, você que é o dirigente dela, diga para ela: você não está esquecida, ainda que esteja em Lodebar, o rei vai mandar buscar. Glória ao nome maravilhoso de Jesus. O rei vai atrás de você. A situação terrível de Mefibosete. Mas um dia, o rei Davi resolveu lembrar da situação. Olha que coisa terrível. Pergunta Davi, olha a pergunta de Davi:
resta, a pergunta dele, resta ainda alguém da casa de Saul para que eu o trate com bondade por amor a Jonatas, o amigo de uma amizade inseparável era Jonatas. E ele disse: eu quero honrar a casa de Saul por amor a Jonatas. Tem alguém da casa de Saul para que eu possa honrá-lo? Glória a Deus. Aqui no versículo que eu li, tá certo? Eu li o versículo primeiro, está aqui. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que ele faça bem por amor a Jonatas. Tem alguém ainda? Aí foi quando vem a resposta. Quem sabe, meu irmão, nessa noite você esteja lembrado que tem alguém seu que não está na igreja, que permanece em Lodebar, que ficou em Lodebar, que está vivendo um momento difícil. Tem gente vivendo um momento difícil da sua vida. Quem sabe você se sente como alguém que está esquecido. É uma coisa terrível. Não sei se você já foi perdido pelo pai ou pela mãe, no meio da feira, no meio da rua, a mãe conversando. Eu quando cheguei na Guatemala, teve um irmão que me levou para uma região e me colocou na garupa da moto dele. Chegou lá na frente, ele disse assim: pastor, vamos enfrentar uma blitz que tem aí, e o senhor está sem capacete, é melhor o senhor descer e eu vou. Quando chego lá na frente, o senhor vai a pé, lá na frente eu lhe espero. Aí pronto. Só que quando ele vinha comigo na garupa da moto, ele vinha conversando comigo. Aí ele se esqueceu que tinha me deixado e continuou conversando, como se estivesse conversando comigo. Não sei se você já sentiu assim. Foi que lá depois de muito tempo foi que ele se deu conta que eu deixei o pastor. Meu Deus do céu, deixei o pastor. Passou pela blitz, não viu nada. Então tem gente assim esquecido. Não sei se você já foi esquecido, levando alguém assim como eu, tá certo? Me deixado no meio do tempo. Olha, Deus tem cuidado de nós. Glória ao nome de Jesus. Olha, a humildade de Mefibosete fez toda a diferença. Davi chama Ziba, ordena que ele vá buscar Mefibosete. Lodebar, Ziba traz Mefibosete até o palácio do rei. Imagina agora Mefibosete para entrar, para chegar, para sentar no palácio do rei. Ele chega e se prostra, literalmente se prostra, porque andar pelo chão era coisa muito fácil para Mefibosete, que ele já estava acostumado, porque não podia andar, não podia caminhar. E aí ele começa, e aí ele vai, meu Deus, olhando, e ele disse o rei: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Quem é como o teu servo? Tu tens feito tu bem. O excesso da humildade de Mefibosete, que é o ensino para nós. Se nós quisermos vencer na nossa vida cristã, não percamos o momento nenhum de ser humilde. Jesus disse: aprendei de mim, que ele é o quê? Manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Sejamos humildes, tenhamos a humildade, reconhecer as nossas limitações. Nós temos limitações como pessoa, como humano, como crente, viu? Nós temos limitação. E você, na sua humildade, você saiba que você e eu
Sendo humilde, nós só temos a ganhar. Tá certo? Nunca pense, você hoje congrega numa igreja de melhor condição do que congregou no ano passado. Amém. Mas isso não é motivo para você se engrandecer. É motivo para você se alegrar e orar por aqueles que ainda não têm a mesma condição que você está tendo. Jesus, ajuda os meus irmãos para que eles também possam encontrar um local como esse nosso, para nós também agradecer. A humildade, a atitude de Mefibosete diante do rei, olha, fez com que o rei resolveu entregar tudo que era de Saul e de Jônatas. Chamou Ziba, e a casa de Ziba era grande. Ziba tinha 20 funcionários, 20 servos, e além dos 20 servos, Ziba tinha 15 filhos. 15 filhos, mais 20 servos formam um grupo de 35. É um batalhão de gente. Ele disse: essa gente todinha vai trabalhar em favor de Mefibosete. E tudo que é de Jônatas, de Saul, tudo que é do pai, vai ficar para ele, é para entregar a ele, é para restituir a ele. E ele ainda fica com o direito de, quando quiser, vir comer na casa do rei, como se fora um filho. Glória ao nome de Jesus. Jesus trata a mim e a você, ainda que não mereçamos, ainda que nós não tenhamos as condições devidas, mas Ele resolve nos tratar com a meiguice dEle, com o amor dEle, com a proteção dEle. Ei, irmão, nós estamos alcançados pela bênção e pelo favor de Deus. Glória a Deus por isto. Sejamos agradecidos. Cantemos como o poeta diz: de todo mal Jesus me libertou, porque aprendi a confiar no meu Senhor. Aprendamos a confiar no Senhor. Dependamos plenamente, totalmente, completamente em Deus. Quando nós confiamos plenamente em Deus, nós vamos sempre encontrar o favor e a bênção do Senhor. Esta semana, faz umas 2 semanas, eu tive a oportunidade de conversar com o atual superintendente das Assembleias de Deus na Guatemala. Guatemala é um país onde eu fiz missões, onde eu trabalhei no campo missionário, onde abri fronteiras num departamento chamado, departamento é a mesma coisa de estado aqui. Existe um departamento ou um estado na Guatemala chamado Santa Rosa. Foi lá onde eu comecei o meu ministério. Trabalhei no departamento de Santa Rosa, na cidade chamada Cuilapa. E eu liguei para Guatemala e falei com o superintendente das Assembleias de Deus em Guatemala. E ele me disse assim: missionário Miranda, nós sabemos que o senhor está muito bem, que é pastor numa boa igreja no Brasil, e que a igreja lhe ama, mas nós nunca esquecemos do senhor, do seu trabalho. Aqui nós temos alguns professores do Instituto Bíblico em Guatemala. Hoje, quando eu estava em Guatemala, só existia 2 institutos bíblicos. Um na capital, chamado Instituto Bíblico Central, e o Instituto Bíblico entre os Índios, lá em Panajachel. Panajachel fica na estrada que faz fronteira com o México. E eu tanto fui professor no Instituto Bíblico Central, como fui professor no Instituto Bíblico de Panajachel. E alguns pastores que ainda são pastores, alguns já foram jubilados e outros já dormem no Senhor. O vice-presidente da minha época, o pastor José Domingo Tuches, ele já partiu. Um cidadão, você se lembra do pastor Vicente? Que, por falar em pastor Vicente, nós pedimos oração por ele. Ele não está hoje aqui porque ele está enfermo.
A virose virou com ele, viu? Deu uma virada no pastor Vicente, a virose. Então, por isso que ele não está aqui hoje, viu? Não esqueça de apresentar o servo de Deus nas orações. Ele precisa das nossas orações. Então, pastor José Domingo Tutis. Tutis é um sobrenome e Túcio é cachorro. E é muito duro. A gente tinha dia que eu, ainda aprendendo a língua espanhola, dizia assim: está comigo o pastor José Domingo Túcio. Que é isso aí? Eu chamei o pastor José Domingo Cachorro. Que é isso, pelo amor de Deus? Eles riam na minha cara e diziam: Túcio não, pastor, Tutis, Tutis, Tutis. E eu nunca me esqueci. Era um homem similar ao pastor Vicente. Calmo, sereno, tranquilo, mas já dorme no Senhor. Ele era o vice-superintendente, um homem especial. Inclusive, nós temos um departamento lá da igreja que tem o nome do pastor Domingo Tutis. Graças a Deus por isso. Ele dizia: pastor, venha nos visitar em Guatemala. Eu assumi um compromisso com ele de que, se Deus der abençoar, der condição e der saúde a irmã Núbia, que inclusive irmã Núbia não viaja comigo para Israel, é um desfalque que eu vou tendo, porque ela não está podendo. São duas coisas: se ela pudesse, se ela não fosse fazer a cirurgia, não poderia, dado as limitações físicas hoje dela. E se ela tivesse feito a cirurgia, também não poderia, porque estava cirurgiada. É que nós programamos essa viagem há mais de ano, já quase 2 anos. E aí, dentro dessa programação, fizemos acerto da companhia e nós torcíamos, pastor Zezinho e outros deixaram até de pagar, num certo momento. Pastor Zezinho disse: pastor, não deixe nunca de pagar. E graças a Deus que ele continuou pagando e está apto para viajar. Glória a Deus, graças a Deus. Mas muita gente, o nosso pacote era 38 pessoas, ficou em 22, só vai 22, porque alguns não puderam seguir pagando o pacote. Então, graças a Deus. Mas eu disse a ele: pastor, quando eu espero que no próximo ano estejamos bem, Manuba esteja bem, e aí nós vamos fazer a visita a Guatemala, porque é do meu interesse voltar àquela igreja que eu tive a oportunidade. Gente, eu sinceramente, eu às vezes fico perguntando a mim mesmo, às vezes sozinho lá na área, eu fico conversando comigo, eu fico perguntando assim a mim. Eu digo assim: Miranda, tu ainda tem coragem de sair daqui sem conhecer ninguém, sem conhecer a língua, sem saber o que é que te espera, e ir para um país? Aí eu respondo para mim mesmo: vou não. Eu respondo a mim mesmo: vou não. Gente, você não imagina, só a graça de Deus, sem ela não se tem condição. Cheguei em Guatemala às 10h30 da manhã, no aeroporto Aurora, é o nome do aeroporto de Guatemala, aeroporto Aurora. 10h30, eu, minha esposa e 3 crianças que dava para cobrir com um cesto. 3 crianças. Pastor Wendel, um menino Peralta correndo o aeroporto todo, meu Deus do céu. Ah, Jesus, só muita graça de Deus. E aí, Deus usou uma daquelas atendentes de uma companhia aérea, chegou e eu pedi para ela falar bem calmamente, dulcemente, fala doce, porque assim afogueado eu não vou entender nada. E ela foi falando docemente e eu fui entendendo. E aí ela me viu, eu de paletó, de gravata, a esposa direitinho, o menino arrumado direitinho. Aí ela disse assim: que queres? Aí eu disse: hotel, quero um hotel, eu preciso de um hotel. Aí ela me mandou. Guatemala é uma cidade maravilhosa da gente andar. A gente aprende a andar num dia que você anda, aprende a andar o resto do mês. É zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, é tudo zona. Viu? Na minha época tinha 21 zonas.
Aí ela me mandou para a Zona 10. A Zona 10 é onde tem hotel mais caro. Mais caro. Ela me mandou para o hotel mais caro porque me cobrou a gravata. Me cobrou a gravata. Tanto que depois disso eu passei a tirar a gravata. Quando parava, me encontrava sem gravata. Já não tenho gravata para ver se encontrava um preço mais barato. Viu? Porque é assim, é a sociedade que faz essa discriminação. Se vê você maltrapilho, é um esmolé, é um pedinte. Se você usa gravata, aí é um empresário. Meu Deus do céu, como a sociedade faz a conta errada. Então, essa foi a primeira coisa. Passei 2 dias ali, comprando jornal e lendo, todo dia lendo jornal, e dentro do apartamento escutando rádio, que o meu professor de espanhol em Natal disse que eu tinha que adaptar meu ouvido a escutar a língua estrangeira, porque quando o ouvido está adaptado, aí já não causa mais estranheza quando alguém fala. E eu dormia escutando o rádio na língua espanhola, até que, mesmo que eu não falasse, já compreendia algumas coisas, já entendia algumas coisas. Aí pronto, chegamos à maior prova, chegamos na casa de hóspede, lá na Zona 10, a mulher falava francês, inglês, espanhol, vários dialetos. Guatemala fala 18 dialetos. Ela falava vários dialetos, falava italiano, mas não falava português. Pensa numa prova dessa. Não falava português. Aí pronto. Aí eu estava, para vocês terem uma ideia como eu estava assim, tão perdido, eu estava tão perdido que eu saí na rua de Guatemala procurando a Telerne. Engraçado que eu ia encontrar a Telerne em Guatemala. A Telerne, lá vou eu atrás da Telerne. A Telerne é o lugar de telecomunicação, de telefonar. Mas ela é telefonar aqui no Rio Grande do Norte. Na Guatemala não tem nada a ver com Telerne, pelo amor de Deus. Até que eu me deparo com um prédio lindo na minha frente, Guatel. O que é Guatel? Guatemala Telecomunicações. Glória ao nome de Jesus. Então não é Telerne, Miranda, é Guatel. Guatel. Aí vou com um papelzinho, entrego à moça, que naquele número de telefone eu precisava falar. Eu precisava dizer ao meu pastor que eu havia chegado no lugar que Deus me mandou. Glória ao nome de Jesus. Aí, não esperei nem ouvir a voz do meu pastor lá, a moça com o fone no ouvido, e eu escutando a voz do pastor João Batista da Silva, de saudosa memória. E eu saltei nos ouvidos dela, puxei o fone, botei nos meus ouvidos e falei com o meu pastor. Não fui para a cabine, falei mesmo ali. Tão apressado estava e tão rápido. E foi um alívio grande, depois de falar com o meu pastor, me senti aliviado, tranquilo, agora disposto para enfrentar. E graças a Deus, Deus me abençoou. Passei 3 anos e alguns meses em Guatemala. Deus me permitiu levantar uma igreja. Comecei do zero, mas construí um templo, que se você tiver um dinheiro e comprar uma passagem e for lá, o nome da cidade chama-se Cuilapa, a Avenida Presidente Bolívar, numa das avenidas de Cuilapa, está lá o templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Lá embaixo está escrito Missão Brasileira. Então você vai ter a oportunidade de cultuar a Deus. Hoje tem um pastor nacional, pastor guatemalteco, faz o trabalho, feliz. Foi construído o templo, 4 salas, 2 embaixo e 2 em cima, num primeiro andar, para a escola dominical. Em Guatemala há um amor impregnado na vida da igreja guatemalteca. Eles amam a escola dominical. O maior culto em Guatemala não é o culto da noite. O maior culto é o culto da escola dominical. Os encontros dos irmãos é na escola dominical. Quem tem o que fazer, está na escola dominical. Só não vai à escola dominical
quem não tem o que fazer. Quem tem o que fazer está na escola dominical, porque é o melhor lugar para se fazer alguma coisa e ser recebido por Deus, é na escola dominical. Ame a escola dominical, viva uma vida cristã, praticando a obra de Deus, frequentando a escola dominical. Deus abençoe a igreja, Deus ajude aos irmãos. Setor 20, setor 19, a igreja de um modo geral. Deus ajude ao pastor Fábio, pastor Márcio, pastor Jorge e pastor Vicente. Pastor Vicente está com essa virosezinha, mas amanhã ele vai estar bom, se Deus quiser. Ore por nós, pela vida, pela saúde, para fazer. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, façamos tudo para quê? Para a glória de Deus. Vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor por esse trabalho. Nós queremos aproveitar esse ensejo aqui, irmão Márcio está lembrando, e nós registramos com alegria no sentido de tê-los, de vê-los aqui. Irmão Geraldo, irmão Adelaide, nós nos sentimos felizes por tê-los aqui. Evidentemente que a gente sente a perda, a separação, isso é natural, e isso é do ser humano. Se nós não sentíssemos, nós não era gente, nós não estávamos vivos. Nosso sentimento, nossa gratidão pela presença e dizer da nossa felicidade, irmão Adelaide, irmão Geraldo e os demais membros da família. Deus abençoe, ajude grande e poderosamente. Vamos orar, vamos pedir aqui, Jucimar, Francimar, em nome de Jesus. Francimar é o coordenador do setor 18. O setor 18 fica do outro, setor 22 fica do outro lado da pista, certo? Quando quem vai para governador de Serra Rosado. Você tem lá setor 18, Igreja Polo, é um prédio novo, ele ainda vai inaugurar, não inaugurou ainda. Vai inaugurar esse ano, é uma das igrejas que vamos inaugurar esse ano. Setor Efraim número 1, nós temos lá Efraim 1, nós temos Efraim 2, nós temos lá El Shaddai 1 e El Shaddai 2. É a mais nova, mas temos a outra lá. A Panela do Amaro é o lugar, mas a congregação como é que chama? Novo Alvorecer, congregação do Novo Alvorecer, que fica na localidade chamada de Panela do Amaro, mas a congregação não é Panela, a congregação chama-se Novo Alvorecer, Panela é o lugar. Glória a Deus. Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar pelo pastor que estará viajando também. Eu estava pensando, é necessário que o nosso pastor vá, mas mais necessário que ele volte. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, poderoso Pai, nesse momento, Senhor, queremos te agradecer por a sua palavra que acabamos de ouvi-la, Senhor. Tua palavra, Senhor, que é luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, por cada um dos irmãos que aqui se fizeram presente, também aqueles, Senhor, que estão através das mídias sociais também participando conosco e ouvindo a sua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso pastor Francisco Cícero Miranda. Pedimos a Ti, ó Pai, em favor do nosso pastor. Leva em paz, mas traz o nosso pastor também em paz, para que juntos possamos continuar a obra do Senhor. Abençoa, Pai, essa cidade de Mossoró. Continua abençoando a nossa cidade, a nossa igreja, Senhor, que tem sido, ó Pai, aleluia, uma bênção para essa cidade, Senhor. A campanha de avivamento continua abençoando, Senhor, usando os pastores, pregadores e a cada setor, Senhor, que a graça e a manifestação do Teu Espírito Santo continue nessa igreja, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Curve a cabeça, recebe a bênção apostólica. O amor de Deus, o nosso eterno Pai,
a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo com toda a família de Deus, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor. Muito obrigado a todos.